A neuroplasticidade, a definição de neuroplasticidade é a mudança estrutural do cérebro frente às experiências. Anotam isso, tá? Neuroplasticidade é a mudança estrutural do cérebro frente às experiências, tá perfeito? A neuroplasticidade está envolvida em quê? Cara, em tudo. Formação de uma nova memória, formação de um novo comportamento, esquecer uma memória, formar uma nova habilidade, esquecer uma habilidade, tudo isso é neuroplasticidade. Neuroplasticidade está imbricado. Agora no seu cérebro deve estar acontecendo neuroplasticidade, você está entendendo. Se você estiver prestando atenção, tá? A neuroplasticidade, pessoal, é uma faca de dois gumes. Ela pode acontecer para o bem, você aprender um novo conteúdo, ressignificar a sua interpretação frente a uma situação, ou ela pode acontecer para o mal, você perpetuar um comportamento. Então imagina, se essa circuitaria aqui é uma circuitaria envolvida com sensação de fracasso, quanto mais essa circuitaria aqui ligar, mais fracassado você vai se sentir. E aí a gente tem que começar a lembrar de um autor de início, um cara chamado Donald Hebb. Donald Hebb, H-E-B-B. Donald Hebb foi um psicólogo de Harvard que ele escreveu um livro chamado The Organization of Behavior, se eu não me engano. Em 1949 ele publicou esse livro e ele mostrou que, basicamente, ele sugeriu que neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Essa é a máxima do Donald Hebb. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos. Pessoal, uma coisa que vocês têm que entender é que essas sinapses entre dois neurônios, elas têm força, como se fosse um músculo. Quando você vai para academia e faz bíceps, o que acontece com o seu bíceps? Quanto mais você treina, mais forte ele fica, não é? Os neurônios é exatamente igual, pessoal. Quanto mais os neurônios, digamos que aquela mesma circuitaria de 10 mil neurônios envolvida por fracasso ou medo de falar em público, fica se ativando no seu cérebro com frequência, ela vai ficando muito forte e vai ficando muito fácil de se ativar. Eventualmente, e agora vocês vão ficar loucos com o que eu vou falar, eventualmente a circuitaria pode se ativar sozinha, sem um estímulo. Então digamos que a circuitaria se ativa só quando você tem a percepção de estar sendo fracassado. Ou só quando você precisa falar em público. Presta atenção no que eu estou falando aqui, meu. Isso que é muito sério para sua vida. Por favor. Digamos que essa circuitaria de medo se ativa só quando você se sente fracassado ou está percebendo, digamos, sei lá, recebeu um e-mail, recebeu uma crítica, ligou a circuitaria e te derrubou. Circuitaria. E essas circuitarias da amígdala, pessoal, vou mostrar isso no curso, vou mostrar toda a circuitaria ali bonitinho. Essa circuitaria da amígdala, elas de fato hackeiam, elas infectam outras circuitarias, como se fosse um veneninho mesmo. E elas hipergeneralizam memórias. Então, às vezes, você começa a se sentir fraco. Seu chefe te faz uma crítica, seu colega, seu amigo te faz uma crítica, ou você vai mal numa prova, às vezes você fica tão mal que generaliza isso para tudo, tá? E essa circuitaria, inicialmente, elas se ativam só por manifestação, por um gatilho. Então, você precisa de um gatilho, receber uma crítica, ou precisa falar em público e tal. Só que conforme você vai ligando... Deixa eu ligar o ar aqui que eu fico ansioso, eu fico agitado quando dou aula dessas coisas, porque eu gosto muito disso e eu tenho medo de não estar conseguindo ser claro do que eu estou falando, de verdade mesmo. Na minha cabeça faz muito sentido. Não sei se para você está fazendo, espero que esteja. Esse é o ruim do online, né? Eu não estou vendo vocês, se vocês estão dormindo, se estão prestando atenção. Espero que estejam prestando atenção. Essa circuitaria, em algum momento, levando em consideração a lei de Hebb, neurônios que disparam juntos se fortalecem juntos, em algum momento essa circuitaria vai se ativar sozinha. Que momento é esse, meu? Que momento é esse que essa circuitaria se ativa sozinha? Por exemplo, num paciente com depressão, num paciente que tem uma circuitaria de fracasso. É a hora que o paciente começa a se sentir mal, mesmo sem estímulo. Ou naquele paciente que tinha muito medo de falar em público ou fobia social e foi se esquivando. Ou seja, não sei se vocês percebem, mas
Você tem que falar em público, aí você se esquiva, você ativou essa circuitaria também, porque você está perpetuando aquele medo, então a circuitaria se liga. Né? O cérebro pensa, aquela situação é medrosa para ele, né? Liga a circuitaria. Aí você vai se esquivando, se esquivando, se esquivando, se esquivando. Quando vê o quê? Você nem precisa mais da situação de falar em público. Você se transformou numa pessoa ansiosa. Porque você ficou se esquivando tanto que a sua circuitaria se ativou tanto que você criou um transtorno de ansiedade no seu cérebro. Basicamente, você aprendeu um transtorno de ansiedade, você aprendeu a ser ansioso. Você se esquivou tanto das situações do mundo que as circuitarias de medo se perpetuaram no seu cérebro. O mesmo acontece com percepção de fracasso. Você tem medo de ser fracassado e incapaz e você não se submete, não se expõe para obter repertório do oposto, para você ver que não é fracassado e não é incapaz, e você ativou tanto aquela circuitaria que agora você não precisa mais de estímulo, você não precisa mais de crítica, você acorda já se sentindo um fracassado e incapaz. É a mesma coisa como aprender uma língua, pessoal. A neuroplasticidade vai para esse lado que eu falei e a neuroplasticidade vai para o lado de aprender uma nova língua. Quando você estuda uma nova língua e entra em imersão numa nova língua, está acontecendo neuroplasticidade. Quando você de fato aprende aquela língua, você não precisa se esforçar para saber a língua, você só sabe a língua. Esse mesmo negócio da língua serve para ansiedade e para depressão. Óbvio que tem outros fatores que influenciam, mas o engrama geral pode acontecer nesse cenário. Então, digamos que você pode aprender a ser ansioso, você pode aprender a ser deprimido. Assim como você pode aprender uma nova língua, assim como você pode aprender um mindset de vencedor, assim como você pode aprender um mindset motivacional, assim como você pode aprender a ser workaholic, assim como você pode aprender a jogar futebol, assim como você pode qualquer coisa, velho. O seu cérebro, ele é um reflexo do estímulo que você dá pra ele. Se você ficar ativando as porcarias das circuitarias envolvidas com medo, você logo não vai precisar mais de estímulo. Essas circuitarias vão se ligar sozinha. É aquela pessoa que acorda de manhã e está ansiosa. É aquela pessoa que acorda de manhã e está deprimida. Assim como aquela pessoa que estuda inglês, tem um momento que ela vai acordar de manhã, ela vai saber inglês. Não precisa mais estudar ou ter foco para fazer. A pessoa aprendeu, o cérebro dela se reorganizou e o cérebro dela é aquilo. O cérebro dela não está mais deprimido, o cérebro dela não está mais ansioso, o cérebro dela é deprimido, o cérebro dela é ansioso, o cérebro dela não está mais falando inglês, o cérebro dela fala inglês.